assim força eu encontrei. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou. Debaixo das suas asas me guardou. Me deu força e coragem, me renovou. Mais firme do que nunca hoje estou. Se estás em provações e até pensas em parar, não podes no caminho desanimar. Os seus inimigos têm que envergonhar, pois querem ver sua vida fracassar. Vamos unir as mãos em oração, cantar o hino da vitória em alta voz. Jesus já venceu por nós. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu orei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou. Debaixo das suas asas me guardou. Me deu força e coragem, me renovou. Mais firme do que nunca hoje estou. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu errei. Juraram até pra me ver no chão. Juraram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou. Debaixo das suas asas me guardou. Me deu força e coragem, me renovou. Mais firme do que nunca hoje estou. Mais firme, mais firme do que nunca hoje estou. Mais firme, mais firme, mais firme do que nunca hoje estou. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, rádios afiliada à Rede Popular e TV, Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Digi Gospel, Rádio Integração, Rádio Popular 2, Rádio Popular 3 e TV Providência. Formação de rede para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Ao amado
Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são exatamente 17 horas e 57 minutos. Uma excelente noite de sexta-feira para você, meu amigo, para você, minha amiga, você que nos ouve no município da Serra, nesse município abençoado por esse Deus Todo-Poderoso. Aquele nos honra exatamente todos os dias, do amanhecer ao anoitecer. Queremos desde já agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu com vida, com saúde, com todos os nossos problemas e também com todas as nossas provações. O mais importante, com certeza, nesse dia de hoje, sexta-feira, é que você teve um minuto para agradecer a Deus por Ele ter permitido que eu e você pudéssemos estar sob a planta dos pés. Exatamente porque Deus tem nos honrado todos os dias, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os nossos problemas, mas Deus sempre tem a solução, porque o Senhor Deus é o controlador de tudo que há no céu e na terra. São exatamente 17 horas e 58 minutos, 17h58, já se encontra presente a mensageira da Palavra de Deus hoje, com certeza, usada pelo Espírito Santo, a irmã Michele, ao qual congrega na igreja Chamas do Avivamento, ao qual nosso querido e amigo pastor Anderson, né? Pastor Anderson, ok? Também nos honra muito com a irmã Dileuza e o irmão Roger, como já faz parte aqui da família do programa Falando de Jesus. É com alegria que nós, nesse dia de sexta-feira, hoje Deus quis e assim vai ser confirmado. A você que está em Jardim Carapina, você que está em Divinópolis, a todos que nos ouvem em Balneário de Carapebus, a você que está lá em Vista do Mestre, a todos que nos ouvem em Jardim Tropical, André Carlone, a você do Rosário de Fátima, a você que nos ouve exatamente no Planalto Serrano, no Bloco A, no B, no C, a você da quadra 36, da quadra 37, a todos os nossos amigos ouvintes, neste dia de hoje, nessa sexta-feira, com o Senhor fechou a torneira, o Senhor parou um pouquinho para que você que pode sair, você possa estar numa praça pública, exatamente para que você possa ouvir a palavra de Deus, exatamente num ponto de ônibus, a você que está no seu trabalho, a você que está conectado pela TV Providência, a TV Popular, a você que está pela Rádio Digigospel, a você que está pela .net.br, a todos do blog, a você também que está no facebook.com, Rede RCP, a todos que nos ouvem também ao vivo, agora a partir deste momento, pelo YouTube, é só você acessar lá o canal da Rede Popular de Rádio e TV, o programa Falando de Jesus, você assiste ao vivo também pelo YouTube. São as ferramentas e Deus permitiu que nós possamos ter para que a sua palavra possa chegar a todas as pessoas ao qual que estão no ponto de ônibus, estão na faculdade, você que está chegando do trabalho, você que está indo para o trabalho, aonde você estiver, que você possa emprestar o seu ouvido, que você possa abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo de Deus fale com você nessa noite de sexta-feira, exatamente 14 de julho do ano de 2017. Agora na Serra são exatamente 18 horas. Eu quero desde já agradecer a todos que nos acompanham, não aqui, nós não queremos saber de audiência, mas nós agradecemos a Deus, a você que nos acompanha através do programa Falando de Jesus, porque você está emprestando o melhor de você para Deus, porque a palavra de Deus tem que ser tudo melhor do que todas as coisas nesta terra. Sem Deus nós não somos nada, mas Deus é tudo sem nós, porque Ele é o Criador do céu, da terra, Ele é Criador do homem, Ele é Criador do universo, exatamente, Ele é Criador de tudo que é um ser vivente na face da terra. Não adianta você achar que você pode ser mais do que Deus, não adianta que você possa pensar que você possa fazer tudo, você não faz nada se não tiver a presença de Deus. Por mais que você tenta fazer, você coloca a glória para você que é homem, mas Deus com certeza se entristece e lá na frente você pode ter umas consequências, porque você não honrou primeiro a Deus, mas honrou ao homem, e o homem é pó, e do pó ele veio, e do pó ele retornará. Agora na Serra são exatamente 18 horas e 1 minuto, vamos à oração. Neste momento agradecer a Deus pelo trabalho, pelo pão de cada dia que o Senhor abençoou, que possa estar na minha mesa, mas também possa estar na sua mesa. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez nesse dia e há de fazer ainda até o anoitecer. 18 horas e 2 minutos. 6 e 2. Ó Deus que estás nos céus, Senhor
arquiteto do universo. Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? É um motivo de honra, né? Para Deus, em primeiro lugar, aleluia, em estar aqui para falar mais uma vez do amor de Jesus, em falar daquele que salva, que cura e que liberta, em falar de Deus. Eu louvo a Deus por esse espaço, porque Deus tem abençoado essa rádio de uma maneira especial e muitos anos virão, né? Para que por estar dando oportunidade a falarmos de Deus, do amor do Senhor. E eu quero deixar aqui para os irmãos, no livro de Gênesis,
no capítulo 37, no 19 e no versículo 28 também, que fala assim: e dizia um ao outro, vem lá o sonhador. E no 28 vai falar: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. No capítulo 41, 40, vai falar assim: a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Aleluia. Nesta noite, irmãos, eu quero trazer a palavra do Senhor a falar sobre José. José é um personagem da Bíblia que vai nos inspirar, que vai nos dar graça, sabedoria, força no momento de dificuldade que estamos a passar, que estamos passando. Tanto eu como muitos que estão me ouvindo nesta noite. Que nessa noite possamos abrir nossos ouvidos, nossos corações para, aleluia, ouvir a palavra do Senhor. E antes de ministrar a palavra, eu quero estar fazendo uma oração. Que os irmãos venham abrir neste momento os olhos, o entendimento para o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, eu te louvo e bendito teu santo nome, eu te agradeço e te engrandeço, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus, nada somos, mas que nesta noite, Pai, o Senhor vai de encontro a cada vida, Senhor, que está em seus lares, que está em pontos de ônibus, Senhor, meu Deus, que está em praças, Pai, que estão em escolas, ouvindo, Senhor, meu Deus, a nossa voz. Meu Pai, toma cada um dos teus filhos em tuas mãos, Pai, que nesta noite venha essa noite de libertação, noite de salvação, noite de cura, noite de restituição, que nessa noite, Pai, o Senhor venha falar, Senhor, conosco através da tua palavra, pois a tua palavra fala, Senhor, que ela não volta vazia e que teus filhos venham ser cheios nesta noite. Pai, fala conosco, Pai. Deus, eu te peço neste momento, Senhor, vai de encontro a cada vida, meu Deus, que acha que não tem mais esperança, a cada vida que acha que acabou. Aleluia, nesta noite eu quero te falar, ainda há esperança. Aleluia, o Senhor não morreu naquela cruz em vão. A minha Bíblia vai falar que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia vai nos falar do jovem José, filho de Jacó, ao qual tinha 12 filhos, e José era o 11º filho. A Bíblia vai nos falar que Jacó amava José mais do que os seus outros filhos, e por isso que os irmãos chamavam ele de sonhador, porque os irmãos dele criaram uma mágoa, uma angústia pelo pai amar mais ele do que aos outros. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que quando Jacó mandou José e ver onde é que os irmãos deles estavam, eles avistaram eles e eles falaram: olha lá vem o sonhador. E ali em seus corações os irmãos deles tramaram a sua morte. Mas a Bíblia vai nos falar que quando José chega até os irmãos deles lançam ele numa cisterna. E eles ali começam a maquinar o que vão fazer com José. Vamos matar, vamos pegar a túnica dele, vamos ensopar no sangue e vamos falar ao nosso pai que uma besta veio e matou. Mas a Bíblia vai nos falar que Deus, com sua infinita providência e misericórdia, ele enviou uma caravana de ismaelitas que estava indo a caminho do Egito. E a Bíblia vai nos falar que os irmãos dele avistam aquela caravana e falam: olha lá vem, vamos vender ele como escravo. E aí a gente coloca nosso plano adiante. A gente vai simplesmente pegar a túnica dele, vamos matar um animal e vamos falar para o nosso pai que uma besta veio e comeu, matou. E assim eles fizeram, irmãos. Assim eles tiraram José daquela cisterna e o venderam por 20 moedas de prata, por 20 ciclos de prata. A Bíblia vai nos falar que os irmãos dele chegaram até seu pai e falaram que um animal, uma besta fera comeu o seu irmão, o matou, e levaram apenas a túnica. Nesta noite eu quero que vocês prestem bem atenção, irmãos, aleluia, no que Deus está falando nesta noite, aleluia. Porque o Senhor, ele cria circunstâncias em nossas vidas que aos nossos olhos são horrendas, que aos nossos olhos são para a morte, que aos nossos olhos não tem jeito. Mas quando Deus tem um projeto em nossas vidas, não adianta o inimigo se levantar. Ainda que ele se levante, ainda que venha adversidade, ainda que venham provas, ainda que venham passar, a gente venha passar por provações, mas o Senhor, ele está conosco, em todo tempo ele está conosco. Ele cria a situação, ele cria o propósito para que verdadeiramente a gente venha buscar o Senhor, ele venha concretizar em nossas vidas
vidas o que Ele tem planejado, o que Ele tem preparado. Porque o que Deus preparou para nós não desceu o nosso coração, nossos olhos nunca ouviu, nunca viu e nossos ouvidos nunca ouviu. E que nessa noite possamos ficar bem atentos, aleluia. A Bíblia vai nos falar que assim os irmãos de José fizeram, venderam, e os ismaelitas venderam ele e levaram ele para o Egito. Chegando no Egito, o Potifar comprou ele. Potifar era servo de Faraó, era um homem da guarda real de Faraó, era um homem que era como se fosse o primeiro ali da guarda de Faraó. Ele guardava Faraó juntamente com a sua família. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que ele foi para a casa de Potifar. E chegando na casa de Potifar, ele começou a ser servo ali. E a Bíblia vai nos falar que de servo, ele passou a ser copeiro. Ele começou a mandar na casa de Potifar. Potifar deu toda a autoridade para ele. A Bíblia vai nos falar que se passou ali anos e José ficou um rapaz famoso. E a esposa de Potifar se interessou por ele. Mas ele era um homem temente, fiel a Deus. Mesmo em meio, irmãos, à tribulação, à luta, sem família, sem pai, sem mãe, sabendo que os irmãos tinham vendido, em nenhum momento ele murmurou contra Deus. Em nenhum momento ele colocou Deus na parede para falar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não vejo isso na Bíblia, irmãos. Eu vejo um homem temente a Deus. Eu vejo um jovem que tinha tudo para ser revoltado. Um jovem que tinha tudo para, aleluia, dar para quem não presta, mas não. Ele buscou ao Senhor em espírito e em verdade. Ele colocou a confiança dele num Deus que salva, que cura e que liberta. Ele colocou a confiança dele num Deus que estava mudando a história dele, que ia fazer grandes coisas. Porque quando Deus tem projeto em nossas vidas, o inimigo vai se levantar. Aleluia. E a Bíblia vai nos falar que a esposa de Potifar, ela chegou até ele e falou: deita-te comigo, José. E ele falou: não, o meu Senhor, ele me deu tudo em minhas mãos, menos a ti. E eu tenho o meu Deus, eu não posso pecar contra o meu Deus. E a Bíblia vai nos falar que por diversas vezes a esposa de Potifar chegou até José para querer deitar com José. Mas a Bíblia vai nos falar que por diversas vezes ele fugiu dela. Até certo momento que ele chegou na casa dela e eles estavam a sós. E a Bíblia vai falar que mais uma vez ela falou: deita-te comigo, José. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, vai nos relatar que ele fugiu. E a capa dele ficou nas mãos dela. E assim ela começou a gritar, falando que ele tentou estrupar. A Bíblia vai nos falar que Potifar colocou o José preso. José mais uma vez, irmãos, ele foi vendido pelos irmãos e chegando ao Egito, ali a casa de Potifar como servo, Deus abençoou ele de uma tal maneira que Potifar prosperou grandemente e mais uma vez ele foi preso. E a Bíblia vai nos falar que lá no presídio ele passou, irmãos, não foi fácil a vida de José. Eu vejo a Bíblia e eu creio que ele foi espancado, que ele passou fome, que ele passou a perseguição, porque quando Deus está te usando em algo na tua vida, tu vai ser perseguido, eu vou ser perseguida. Quando a gente tem um ministério diante de Deus, o inimigo começa a se levantar, e não foi diferente com José. José, eu creio que ele passou fome, ele passou angústia, ele passou um momento assim que ele falava: Senhor, tem misericórdia da minha vida, mas ele não murmurava. E a Bíblia vai nos falar que José, Deus fez ele entrar um padeiro e um copeiro de Faraó ali. E ali ele teve um sonho, e os copeiros tiveram um sonho, o copeiro e o padeiro, e ele distinguiu, Deus deu a ele a interpretação do sonho. E a Bíblia vai nos falar que depois de muito tempo depois, o Faraó teve um sonho, e a Bíblia vai nos falar que ele interpretou o sonho de Faraó. Então a Bíblia vai nos falar lá no capítulo 41, no versículo 40, que Faraó colocou o anel no dedo dele e falou bem assim: José, a partir de hoje tu governarás o Egito. Irmãos, de um menino vendido, de um jovem vendido, que não tinha nada, acontecer nada com ele, que ele poderia ser desprezado, ele poderia se tornar um revoltado, ele se tornou um governador. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, nos versículos mais para frente, que o pai dele enviou os irmãos dele por causa da fome. E os irmãos dele chegaram diante dele, se curvaram diante dele. E os irmãos dele não conheceu ele, mas ele conheceu os irmãos. Irmão, o mundo é algo que a gente não entende, não compreende, mas o Senhor, ele compreende. Se a gente parar para compreender, a gente não vai falar que
a justiça foi feita também, mas não só isso, os planos de Deus foram concretizados. Deus tinha um plano na vida de José, e Deus tirou José do meio da parentela dele, deixou ele sozinho no Egito, e ali no Egito o Senhor exaltou a José. Deus tinha um propósito para guardar aquela família, para guardar o seu pai, para guardar os seus irmãos, e para guardar os seus sobrinhos e toda a sua família que ali estava. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que era um tempo de seca, foi 7 anos de fome e 7 anos de seca. Mas o que eu quero trazer para vocês nos dias de hoje? Eu quero falar que vai ser para mim e para a tua vida, irmãos. Na minha vida e na tua vida não é diferente. Muitas das vezes nos encontramos em momentos de desemprego, nos momentos de tribulação, no momento que a gente entra dentro da nossa casa, a gente nem quer ficar em casa, de tanta perseguição, de tanta angústia, de tanta dor, a gente prefere estar na rua. Mas nessa noite eu quero te falar, Ele não temas, o Senhor Ele é contigo. Não te assombre, porque Ele é o teu Deus. Ainda, aleluia, que você acha que nada vai acontecer, mas o Senhor, Ele tem uma obra em nossas vidas, na minha e na tua vida. Não desiste do plano do Senhor, não olha para a direita e nem olha para a esquerda, mas apenas olha para Ele, porque a Bíblia vai nos falar que antes mesmo da palavra vir à nossa boca, Ele já sabe o que vamos falar. Antes da gente abrir a boca para falar algo, o Senhor já sabe o desejo do nosso coração. A Bíblia vai nos falar lá em Salmo 139, que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele nos criou. Antes de tu estar no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Antes de eu estar no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. Aleluia. E que nessa noite não venha ser diferente, irmãos. Que nessa noite, aonde você estiver, a dificuldade que você estiver passando, não desista. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Não importa o que você fez no teu passado. Ainda que você falou, irmão, mas para mim não tem mais jeito, porque eu já pequei bastante, eu já me envolvi em muita coisa. Deus não vai me perdoar. É mentira, irmãos. O diabo, ele vai colocar na nossa mente que a gente não tem mais jeito, que acabou. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia vai falar que Satanás, ele é um derrotado. A Bíblia vai falar que ele não tem mais salvação, ele não tem direito mais a nada. E ele tem tentado, desde o começo, desde a caída dele até hoje, até nos dias de hoje, ele tem tentado a nos parar, a fazer nós blasfemarmos, a blasfemar contra o Senhor. Mas que nessa noite, irmãos, a gente vem olhar para o Senhor. Só em você estar em pé, respirando, é uma dádiva divina. É o Senhor que tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Pega essa tribulação que você está passando. Vamos pegar esse momento de angústia, de perseguição, esse momento de crise, para nos prostrar diante do Senhor, para que Ele possa nos fortalecer, nos dar graça, sabedoria e entendimento. Porque muitas das vezes a gente acha mais fácil a olhar para trás e falar, Deus não está na minha vida, Deus não está comigo, eu vou desistir. Não desista. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Eu não sei se você está passando uma crise financeira. Eu não sei se você está passando uma enfermidade com alguém no hospital. Eu não sei se você está passando um momento no seu casamento. Mas a minha Bíblia vai falar que o meu Deus, Ele é construtor. Assim como Neemias estava na grande obra e não podia parar, não para, não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas olha para aquele que te criou, para aquele, aleluia, que te deu a vida, que te deu o fôlego, aquele que tem te sustentado, que é o meu Deus, o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Aleluias. A Bíblia vai falar, irmãos, que José, ele foi um governador que os irmãos dele se admiraram quando viram, ele não acreditaram. Os irmãos deles acharam que ele ia morrer, que ele ia matar os irmãos deles, que eles iam morrerem. Mas a minha Bíblia vai falar que mesmo em meio à dor que José sentiu ao rever os seus irmãos, ele sentiu alegria. E conosco não pode ser diferente. Toma essa dor que você está passando. Se alguém te machucou, perdoa. Vamos liberar perdão. Vamos colocar no nosso coração amor ao nosso próximo. Ainda que o nosso próximo tenha nos ferido. Ainda que o nosso próximo tenha nos machucado. Porque bem certo irmãos, é muito fácil eu orar para alguém de dentro da minha casa. É muito fácil eu orar pelo meu esposo, pelos meus filhos, pela minha parentela. Mas eu não quero orar pelo meu próximo que me machucou, por um vizinho, por um amigo, por um irmão da minha igreja, da sua igreja, mas que possamos ter amor um com o outro, que possamos buscar o Senhor em todo o tempo, pois a Bíblia vai falar, irmãos, que o Senhor está às portas, que a qualquer momento Ele virá, e como vamos nos apresentar diante dEle, com mágoas, com rancor? Irmãos, que nessa noite, assim como o Senhor fez com José, Ele vai fazer em nossas vidas. Vamos esperar no tempo do Senhor, o tempo é dEle. A Bíblia vai relatar que José tinha 17 anos quando ele foi vendido, e que ele tinha 30 anos quando ele foi convertido
governador. Você acha que em 13 anos que José passou no Egito foi fácil, foi de felicidade? Não foi não, irmãos. Foi momento de tribulação, de perseguição, foi momento só. A Bíblia vai nos falar de Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, que eles eram 4 jovens que foi roubado ali, tirado ali, foi cativo para a Babilônia. A Bíblia vai nos falar que Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha eles não negaram ao Senhor. Todos se curvaram ali diante ao homem, todos negaram ao Senhor, mas eles 3 ficaram de pé e falaram que se fosse para morrer, eles preferiam morrer, mas por Cristo, por Deus e não pelo homem. Eles não iam se curvar diante do homem. Que nessa noite, meus irmãos, aleluia, que a gente venha olhar somente para o Senhor, não possamos nos curvar diante de ninguém, mas somente adorar o Senhor e exaltar o seu santo nome. Porque bem certo só Ele pode resolver nossos problemas, só Ele pode curar, só Ele pode salvar, só Ele pode entrar com a libertação, só Ele pode entrar com a salvação. O homem promete, mas o homem é falho, o homem muitas vezes não cumpre. E bem certo eu tenho muitas promessas do homem, mas muitas não foram cumpridas, muitas me decepcionei. Muitos passaram, mas a palavra do Senhor ela não passa, ela não vai passar jamais. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas José ele ficou na brecha, então fica na brecha, dá lugar para o Senhor, permanece na fidelidade com Deus, porque Deus vai te honrar nessa terra, Ele vai me honrar. Não importa onde você está, se você está no mundo da prostituição, no mundo da droga, no mundo do alcoolismo, não importa onde você se encontra. Se Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir, porque já temos a promessa. Se você tem a promessa, você tem tudo. Eu tenho a promessa, eu tenho tudo, irmãos. Não importa quando é que vai acontecer, mas eu creio que vai chegar no tempo do Senhor, o meu tempo vai chegar. Então, desperta, vamos despertar nesta noite. Vamos falar, Senhor, eu sei que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu sou pecadora, mas me sustenta, Pai, me fortalece, me dá graça, me dá entendimento. Irmãos, a Bíblia, ela está se cumprindo. Jesus está às portas. Se a gente for olhar para o que está acontecendo hoje no mundo, é nação contra nação, é picuinha, é brigas, é aquilo que a mentira está se tornando verdade e a verdade está se tornando mentira. Mas que nessa noite possamos olhar para o Criador, porque só Ele pode nos dar salvação. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso vai passar. Mas se tu tem promessa na tua vida, fica na posição do Senhor. Aleluia, se você estiver fora da promessa como, irmão? Se você não estiver na casa do Senhor, volta para Ele enquanto há tempo. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele, porque a mão dele não está encolhida e o ouvido dele não está gravado para ouvir tuas orações e nem a mão dele para salvar. Volta para o Senhor nessa noite. Eu sei, aleluia, eu vejo, fazemos um trabalho nas ruas, irmãos, de levar alimentos para moradores de rua. A gente vê ali pessoas que outra hora estavam na casa do Senhor, adorando, benzendo o santo nome dele, e hoje por causa disse-me, por causa de palavras que entrou no seu coração, ele saiu da presença do Senhor, ele está no mundo da droga, da prostituição, aleluia, Senhor, mas que nessa noite, onde você estiver, eu estou falando para você mesmo, que está aí na rua, que já mora na rua, que já se tornou, que se acha que não é um nada, o meu Deus manda te falar nesta noite, aleluia, que Ele tem projeto na tua vida, aleluia, que assim como Ele fez com José, Ele quer fazer na tua vida. Apenas volta para o Senhor, busca Ele enquanto você pode achar. Você pode estar aí deitado nessa esquina aí, deitado aí debaixo desse asfalto, falando, Senhor, para mim não tem mais jeito, mas meu Deus manda te falar, tem jeito sim. O diabo está colocando na sua vida que você é um perdedor, que você é uma perdedora. Te lembra de quando Deus te usava na casa do Senhor. Oh, aleluia. Lembra-te, aleluia, quando Deus mandava tu entregar recado e tu estás aí hoje prostrado, caído, caída. Aleluia, Deus manda te falar, levanta-te nesta noite, filho, levanta, filha, grande é a obra, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, não olha mais para a direita nem para a esquerda, mas só olha para Ele, lembra-te, aleluia, de onde Ele já te tirou e onde tu está hoje, busca o Senhor, que nessa noite, irmãos, possamos buscar Ele. Não importa onde você está, não importa o que você fez no seu passado. Quem sou eu para condenar o teu passado? A Bíblia vai falar que nova criatura somos, que tudo, se tudo já foi, o que foi velho, e hoje esse tudo se faz novo. Aleluia, não importa onde você está, se você está aí na droga, se você está na prostituição, aonde você estiver, se você estiver na rua aí, caído, te levanta, toma posição hoje diante do Senhor, porque grande é a obra que Ele tem contigo. Aleluia, se você está aí na tua casa, irmão e irmã, no ponto de ônibus,
Aleluia, dentro de um ônibus, Deus manda te falar assim: levanta, ainda é tempo de você buscar Ele, ainda é tempo de você falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me faz uma criatura nova, Pai. Que Deus nessa noite verdadeiramente venha moldar você. Deixa Deus entrar na tua vida, meu amado e minha amada. Deixa Deus fazer uma obra por completo. Não olha mais para a direita, não olha mais para a esquerda, mas olha para o alvo. Olha para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha quem tem te guardado, quem tem te livrado. Tanto que o homem já tramou contra a tua vida, mas o meu Deus, Ele já te livrou. Ele tem te guardado, Ele tem te sustentado, porque grande é a obra. Assim como Ele fez com José. José foi açoitado, ele foi vendido, ele foi maltratado, mas ele foi exaltado. E na minha e na tua vida não vai ser diferente. Vamos ser exaltados, sim, no tempo do nosso Deus. Ei, não te esquece não. Aleluia, o Senhor tem preparado morada para nós, tá? Ele tem preparado ruas de ouro, mar de cristal. Temos um galardão diante do nosso Deus. Aleluia, isso é passageiro, a terra é passageira. Isso tudo vai ficar. Mas que nessa noite você venha olhar para o Senhor, que é Ele que cura enfermidade, é Ele que abre porta, não tem porta, é Ele que tem preparado morada para nós, é Ele, aleluia, que tem algo para nos dar. E que nessa noite, meu irmão, onde você estiver, põe a mão no teu coração. Eu vou estar orando por você nessa noite. Aleluia. Põe a mão no teu coração, curva a tua cabeça. E se tu não puder curvar a tua cabeça, nem colocar a mão no teu coração, eleva os teus pensamentos ao Senhor nessa noite. Porque o meu Deus manda te falar que Ele não se importa, aleluia, com que as pessoas falem de você. Ainda que você seja um projeto falido, é Ele que nessa noite te pega, te restaura, te renova e te faz vaso novo. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus está mandando falar para pessoas nessa noite, que está com o ouvido bem atento, falando assim: Senhor, para mim não tem mais jeito. Ei, Deus manda falar: tem jeito sim. Assim como Ele fez com José, assim como Ele colocou José no Egito para ser exaltado, nesse Egito que tu está passando, tu vai ser exaltado. Não se preocupa, o tempo do Senhor está chegando na minha e na tua vida. Apenas descansa no Senhor, apenas busca mesmo, apenas desce, vai descendo, porque a vitória do crente é no joelho, a vitória do servo do Senhor é boca no pó, é clamando ao Papai do céu, falando: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Não tem nada em casa para comer não, irmão? Aleluia, dá glória. A porta está fechada, glorifica, porque o meu Deus, o teu Deus, Ele envia providência para ti nesta noite. Aleluia. Tem pessoas pedindo a resposta do Senhor. Deus manda falar que a resposta já chegou, apenas clama. Aleluia. Olha a tua volta, a resposta está aí. E muitas das vezes a gente está tão focado na tribulação, tão focado na angústia, tão focado na perseguição, que a gente não está vendo o escape que Deus está nos dando. Porque, irmão, vamos combinar que o Egito foi o escape de José, né? E da família dele. Vamos combinar, irmãos, aleluia, que o escape da família de José, de Jacó e de seus irmãos, foi o Egito. Porque se verdadeiramente José não tivesse ido para o Egito, como ia ser no tempo da seca? Aleluia, mas que nessa noite a gente venha colocar os nossos projetos na mão do Senhor e falar: Deus, eu posso ser um projeto falido, mas é Tu que me comprou com sangue carmesim. E nesta noite, Pai, me reveste, me dá graça, sabedoria, entendimento, Pai. Que nesta noite Deus venha, aleluia, falar o teu coração, assim como Ele está falando comigo aqui grandemente. Aleluia, porque o Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui nesta noite. Eu já posso sentir o meu Deus, aleluia, tocando em vidas nessa noite. Eu já posso ver o meu Deus entrando em casas nessa noite e falando que o Egito não é para a tua morte. Aleluias. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Pai querido, nesta noite, Deus, eu te apresento cada vida, Senhor, que está presente, Deus, ouvindo, Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia, a tua palavra, Senhor, seja no ponto de ônibus, Senhor, seja na rua, seja na praça, seja em suas casas. Deus, Deus, aleluia, nesta noite a porta de escape, nesta noite, Senhor, o Egito vai ser bênção, Pai, assim como foi para José e para a sua família. Meu Deus, toma teus filhos em tuas mãos, Pai, se for na área financeira, abre porta, não tem porta. Deus, se for na saúde, cura, porque Tu é médico por excelência. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, aleluia. Se for, Senhor, no casamento, restaura, Senhor, porque o Senhor é o construtor. O Senhor, aleluia, pega, Senhor, projeto falido e faz novo, restaura, renova, capacita e fortalece. Meu Deus e meu Pai, traz
trabalha, Senhor. Joga por terra, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que não provém de Ti. Abre, Deus, os nossos olhos nessa noite, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu vejo pelos olhos da fé, Senhor, o Senhor restaurando vidas nessa noite. Eu vejo, meu Deus, aleluia, pelos olhos da fé, Pai, o Senhor transformando o seu cativeiro, Pai, nessa noite. Meu Deus, eu vejo nessa noite, Senhor, o Senhor transformando, aleluia, Senhor, deserto, Senhor, em pastos verdejantes. Meu Deus, vai trabalhando, vai restituindo o casamento aí, Deus, aleluia, Pai. Vai trabalhando, Senhor, vai abrindo porta, não tem porta. Meu Deus, vai despertando aqueles que dormem, Senhor, aqueles que acham que não, nada vai acontecer, que não tem mais jeito, mas é o Senhor, aleluia, que transforma, é o Senhor que cura, que liberta. A tua palavra fala que o Senhor é especialista em transformar a derrota em bênção. Meu Deus, vai trabalhando, Senhor, assim que, como para muitos, a derrota de José no Egito, aleluia, seria para a morte, mas foi para a própria salvação dele e de sua família. Que venha a ser assim no dia de hoje, Pai. Visita corações nessa noite. Trabalha, Deus, aleluia, naqueles que estão fora da tua presença, naqueles que têm o teu chamado, naqueles que outrora, Senhor, pregava, evangelizava, Senhor, louvavam, Senhor, teu santo nome, e agora estão estacionados, tá no mundo da droga, no mundo da prostituição. Meu Deus, que o Senhor venha libertar, salvar, curar, transformar. Deus vai trabalhando. O meu Deus está tocando em vidas nessa noite, aleluia. Eu vejo pessoas, aleluia, caídas no chão, aleluia, que a pessoa está na droga, na prostituição. Deus está falando, ei, aleluia, o novo dele está chegando, e está chegando hoje. Te prepara, aleluia, que nem a tua família vai acreditar no que Deus vai fazer na tua vida, aleluia. Te prepara, porque para a sociedade você só é mais um. Ah, é mais um, tem jeito, mas não. Mas o meu Deus manda falar nessa noite, tem jeito. Aleluia, porque ele já chegou, ele já entrou. Aleluia, que Deus possa abençoar as vossas vidas, que Deus, aleluia, venha alcançar cada coração nesta noite, porque eu creio, eu vejo pelos olhos da fé que meu Deus transformou. Ele abriu porta, não tem porta, ele está curando nesta noite, ele está restituindo o casamento, ele está tirando aquele que está na prostituição e na droga, e está falando que ele está fazendo vaso novo. Que Deus possa te abençoar ricamente. Que Deus venha te dar sabedoria. Aleluia. Que você venha ter a oportunidade de buscar Deus enquanto pode achar. Irmãos, aleluia, o Senhor está voltando. A qualquer momento, no piscar de olhos, assim como aconteceu no dilúvio, vai acontecer na volta do Pai, na volta do Filho. Ele vai vir no piscar de olhos. Vai estar todo mundo comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, fazendo festa. Aleluia. Na casa do Senhor. Te prepara, povo. Te prepara, igreja. Aleluia, para a volta, para o arrebatamento. Aleluia, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Abençoa, Deus, cada vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite. Abençoa, Pai, porque Tu és santo, Tu és fiel, Pai. Transforma, muda cativeiro, meu Deus. Vai abençoando, Jesus, porque Tu és santo e és fiel. Obrigado, meu Deus, por cada vida, Senhor, que está, Deus, alcance, Senhor, da Tua palavra, da Tua voz nessa noite, Senhor. Oh, Deus santo, Deus fiel. Aleluia, meu Deus. Tu és santo, Jesus, Tu és maravilhoso. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 35 minutinhos, 18 e 35. Toda honra e toda glória ao nome desse Rei, desse Eterno, do Emanuel, deste que realmente cuida da minha vida e da sua vida, desde que realmente Ele toma conta de todas as coisas ao qual nós pensamos, ao qual nós falamos, ao qual nós fazemos. Antes de nós terminarmos a nossa programação, eu quero muito agradecer a Deus por esta mensagem, ao qual o Espírito Santo trouxe através da irmã Michele para a minha vida, para a sua vida. Sabemos que nós queremos muito dessa vida, sabemos que nós queremos ganhar muito nessa vida, sabemos que para nós termos tudo isso, precisamos
da aprovação do Deus eterno. A irmã trouxe uma história do Egito, exatamente. E hoje, o nosso Egito hoje está à nossa porta, o nosso Egito hoje está exatamente. Hoje, por exemplo, dá até mesmo para essa irmã assim permitir, dá para a gente entender assim no sentido figurado. José tinha tudo para ser rebelde. José tinha tudo para ser aquilo que ele, na vida dele, mas ele tinha uma coisa que não permitia dele virar a casaca, desculpa com a expressão da palavra, ele tinha a fé naquele Deus ao qual ele confiou aos seus ancestrais. E hoje nós estamos vendo, José foi jovem quando ele foi vendido, e hoje nós estamos vendo os jovens sendo vendidos hoje. Mas os jovens hoje não estão sendo vendidos como foi José. Os jovens hoje estão sendo vendidos pela ilusão da ostentação. Os jovens hoje estão sendo vendidos pela ganância, pelo ganhar dinheiro através das drogas, através dos roubos, através dessas coisas. Os jovens hoje estão sendo vendidos e levados para o cativeiro, um cativeiro que muitos não voltam mais. José foi para o cativeiro, mas ele saiu honrado, porque ele tinha no seu princípio Deus eterno. Os jovens de hoje abandonam Deus e aí são vendidos exatamente para este mundo que está sendo dominado por Satanás. Está dominado por quê? Porque a glória de Deus não é aqui, a glória de Deus é no céu, a glória de Deus é na eternidade. Se hoje está acontecendo as coisas, Deus, ele está ciente, Deus sabe tudo, mas ele deu livre-arbítrio para os jovens de hoje escolher um caminho melhor para ele. Quantos muito ainda Deus dá a oportunidade deles mudarem de vida. Muitos foram vendidos, foram para o cativeiro, mas o Senhor foi lá, resgatou eles. Muitos saem dos presídios, muitos saem dos mundos das drogas, porque eles saem desse cativeiro e vai fazer uma aliança com Deus. Sabemos que o mundo pertence a Satanás na terra, mas quem é sobre Satanás é Deus, e muita coisa que não nos acontece aqui na terra, porque o Senhor intercede. Porque às vezes nós reconhecemos que somos pecadores, às vezes reconhecemos que somos errados, às vezes reconhecemos que não estamos no caminho certo. Quantas pessoas não param para pensar? Nesse dia de hoje, sexta-feira, pelo planeta Terra, muitos estão fazendo grandes festas para o seu ego pessoal. Muitos estão fazendo exatamente, curtindo a sua ostentação, muitos desfilam da sua forma. Mas Deus permite. Mas lá na frente, ele vai ver que tudo que ele fez, o que ele está fazendo, que não agrada o coração de Deus, ele vai ter as suas consequências. E as consequências podem ser de dor para a família, as consequências podem ser de dor para uma esposa, para uma mãe, pode ser para um pai, pode ser para todos, porque ele não ouviu. Talvez ele não ouviu o conselho de um pai, porque de Deus fica difícil. Que hoje Deus fala conosco através da sua palavra. Deus nos corrige para nós não cair no cativeiro, para não cair na escravidão, através da sua palavra, que é libertação. Mas muitos não têm tempo para fazer isso, para ouvir Deus falar com ele através da palavra. E às vezes um pai, uma mãe, um tio, uma avó ou um irmão vai falar com um jovem, ou vai falar com um adolescente, vai falar com um adulto. Ele, que besteira, nada, não se importa. E aí, se ele não dá a palavra, ouvido, pelo menos carnalmente, como que ele vai dar a ouvido à palavra de Deus? José mostrou para nós, e Deus tem mostrado através de seus, e tem mostrado ainda carnalmente hoje, no século XXI, que muitas pessoas fazem mudança de vida. Muitas pessoas saem do cativeiro como José saiu. José saiu, foi para o cativeiro com a glória e saiu com a glória. Hoje muitos, às vezes, vão para o cativeiro sem a glória, mas o Senhor vai lá e resgata a vida dessas pessoas e dá a glória. Porque quantos que se arrependeram do que fizeram, hoje são mensageiros da palavra de Deus, quantos que estão aí cultuando, quantos que estão evangelizando, quantos estão fazendo boa ação,
Porque ele se fez uma nova criatura. Ele saiu do cativeiro da cadeia, do cativeiro da droga, do cativeiro do pecado, para honrar a Deus. Ele ouviu, peraí, vou ouvir como a irmã falou, ouvir enquanto é tempo a palavra de Deus. Eu quero agradecer a irmã Michele, o seu esposo, como é o nome dele mesmo? Denis. Um abraço ao irmão Denis que está aqui conosco. São 18 horas e 41 minutos. Nós queremos, não que você se torne um cristão, mas nós aqui, do programa Falando de Jesus, nós estamos tentando usar os meios de comunicação o qual Deus nos deu, para que você esteja numa praça, até mesmo você está num bar agora, tomando sua cerveja, você está com seus amigos fazendo um lanche, uma lanchonete, mas que você preste atenção o que Deus manda o recado. Porque de repente, quando você ignora o recado de Deus, Deus lá, ele vai chamar lá na frente você para conversar com ele. E Deus tem, o irmão, não sei se o irmão Denis sabe, para nós terminar aqui, são 18 horas e 42 minutos, tem 3 formas que Deus chama a nossa atenção, irmão. Não sei se a irmã já ouviu isso, o irmão já ouviu, mas eu vou falar aqui. Deus, ele chama a atenção da gente quando a gente está de pé, quando a gente está andando. Aí nós não damos ouvido à palavra de Deus, nós não damos atenção que Deus quer falar conosco. Aí Deus deixa você ir. Da segunda vez Deus chama, ele coloca você sentado, para você ouvir ele falar com você. Ele quer te chamar a sua atenção de novo. Ele quer despertar você de alguma coisa que você está praticando, você está fazendo, e você não dá ouvido para ele. Porque você de pé, você anda. Você sentado, você levanta. Mas Deus tem outra forma de chamar a nossa atenção. Para dar atenção à palavra dele, ele coloca nós deitados. E nesse momento, de repente, muitos estão deitados numa cama que não pode andar e não pode levantar. Aí ele está lá, meu Deus, me tira desse sofrimento, meu Deus. Porque quando ele tem a liberdade, ele está fazendo algo que não agrada a Deus. Ele está dando atenção às coisas do mundo, que é a ostentação, que é o prazer, que é o ganhar o dinheiro, é enriquecer. Mas ele não dá atenção para Deus. Aí Deus tem 3 formas de chamar a atenção nossa: em pé, sentado ou deitado. E se nessas 3 você ainda não ouviu o que ele quer falar com você, ele fala, não tem mais jeito. Aí você vai para a terra dos pés juntos. É assim que Deus fala conosco. É assim que Deus nos chama a atenção. Deus quer, ele não quer ele obrigar nós a seguir ele, não. Porque ele é Deus e vai continuar sendo Deus. Mas ele quer uma forma, do jeito que ele criou lá em Gênesis, ele quer terminar resgatando o homem do pecado, resgatando o homem para fazer aliança com ele novamente. Não deixar que o mundo devorador, o mundo da soberba, possa engolir ele. Porque muitos estão sendo engolidos. O homem só quer ganhar, fazer. Para Deus nada. Ele só quer ganhar, para Deus nada. Então ele está sendo engolido. São 18 horas e 44 minutos. A todos vocês, que Deus possa continuar iluminando, abençoando e pedindo permissão a Ele para amanhã, se fosse da vontade dEle, para nós termos mais um mensageiro aqui presente, para nós aprendermos mais desse Deus maravilhoso que cuida de mim, cuida de todos nós. Engana-se eu, engana-se você, se Deus não cuida de nós. Cuida sim. Que se você, como a irmã falou, se você levantou, suspirou, Deus está cuidando de você. Talvez Ele não vai cuidar de você se você estiver praticando errado, mas Ele cuida de você, porque Ele dá a chance de você reaver os seus pensamentos. 18h45, até amanhã, se Deus assim permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.